E na temática para hoje nós temos a seguinte, o seguinte tema: nas potentes mãos de Deus. O que é estar nas mãos de Deus? O que é estar dependendo de Deus? Não se trata de ser marionetes, de ser manipulado, mas quando nós estamos na vontade de Deus, coisas sobrenaturais começam a acontecer ao nosso favor. O universo para, muda-se pessoas, muda-se as nações, muda os tempos e tudo acontece favoravelmente aos que estão aí nas mãos de Deus. Mas infelizmente tem muita gente pensando que pertence a Deus, mas estão nas mãos do diabo. Parece um antagonismo isso, parece uma mensagem totalmente diferente, mas essa é a realidade, porque os que são de Deus estão seguros nas suas mãos e vivem para o louvor, para a honra, para a glória, para a eterna adoração. Por exemplo, os evangélicos, os cristãos têm aquela semana de culto, de oração, culto de intercessão, culto de evangelismo, de doutrina. Cada igreja tem a sua modalidade de trabalhar. Mas todos vivem em função do domingo para o culto de adoração. Não é que o domingo seja maior, não é que o domingo seja melhor. Mas existe um mistério em que toda a igreja se reúne, tem um dia mais de lazer, se desprende daquela ocupação, daquela cobrança do dia a dia, se coloca-se com família e tem aquele prazer de ir cultuar a Deus. Por quê? Porque ali eles buscam o auxílio de Deus, buscam a vontade de Deus. E quando chega o final do culto, que o pastor diz a bênção apostólica, estão ansiosos para que momentos de adoração como esse aconteçam novamente. Porque aqueles que buscam auxílio fora do Evangelho, que não confiam em Jesus, automaticamente faz como esse hino que tocamos há poucos minutos, visualiza, né? Viabiliza bem. Começa a pintar quadro, começa a pintar imagem, começa a fazer coisas, projetos que não estão no Evangelho. Pelo contrário, a Bíblia condena. Simplesmente porque não estão na mão de Deus, porque aqueles que estão na dependência, aqueles que estão na proteção, na égide de Deus, não lhe falta nada. Aí talvez você diga, mas vai chegar o desemprego, mas vai chegar a enfermidade, mas vai chegar o problema. É certo, vai chegar. Mas a vitória é certa em nome de Jesus, porque maior é o que está com os cristãos do que o que está no mundo. Maior é os que está com os que são fiéis a Deus, que é o próprio Deus. Então tem muita gente que quer estar na mão de Deus, mas não perca a oportunidade, vou usar até um pejorativo, de pular cerca. Usa-se muito isso para os homens e as mulheres que traem os seus cônjuges. Tá? Fulano pulou a cerca. Se trata o quê? De uma infidelidade, de uma traição. Da mesma sorte acontece no mundo espiritual. Tem muita gente que está casada com Deus, que está em um relacionamento espiritual com Deus, mas na primeira oportunidade pula a cerca, recorre aos manjares do diabo, recorre às vantagens da carne, aos deleitos naturais da inclinação humana, especialmente a idolatria. Tem muita gente nos últimos dias, ou sempre houve uma grande preocupação das pessoas com a sexualidade. O que é essa preocupação? As pessoas tentam ser fiel a todo preço. Isso é bom, isso é maravilhoso, isso é dever, isso é obrigação do cristão. Que seja de qualquer ordem, de qualquer o credo, simplesmente os que dizem, eu sou cristão, não quero saber se é cristão evangélico, se não é cristão evangélico. Vou usar esse termo, já que todos dizem ser cristão.
Porém, onde deveria haver mais cuidado, mais policiamento, que é o relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus está acima do relacionamento com o cônjuge, está acima do nosso relacionamento com a família, está acima do nosso relacionamento no trabalho. Porque quem é fiel a Deus é fiel em todos esses âmbitos. Então não adianta ser nas coisas que temos a obrigação de ser, como no relacionamento humano, e não ser naquelas que temos a devoção. O que é devoção? Inclinação, obrigação, prazer, deleite espiritual, que é o relacionamento com Deus. Então tem muita gente que pensa que serve a Deus, pensa que é de Deus, mas ficam buscando essas coisas humanas. É tanto que no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28 e 29, para corroborar, para fortalecer, para moldar o que estou falando, para dizer, não, isso é ideologia desse pregadorzinho de terceira qualidade. É o que disse conosco. Pregadores do porte de Silas Malafaia, de outros, chamam de desonestos, chamam de politiqueiros, que estão no patamar de conhecimento, no patamar de mídia alta. E aqueles que estão abaixo, eles chamam pregador de terceira. Mas o que importa é que nós estamos simplesmente pregando o Evangelho como Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não importa se é o maior ou o menor, se é o grande ou pequeno, porque no céu a Bíblia diz que nós teremos a mesma medida, um pouco menor que os anjos, mas lá não tem grande nem pequeno não. Mas diz a palavra de Deus, João capítulo 10, 28 e 29. Disse Jesus: e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Observe, eu vou dizer com toda a autoridade, uma declaração de amor. Daí porque os fundamentalistas, aqueles crentes que são calvinistas, como da presbiteriana, a maior parte da congregacional, as igrejas batistas que não são renovadas, ele diz, uma vez salvo, salvo para sempre. E eles têm razão. E eles têm razão, porque a salvação é um dom de Deus, não depende da igreja, não depende do pastor, não depende da liderança, não depende dos nossos pecados. Porque todos os dias nós iremos pecar. E tem muita gente até no nosso meio, pessoas evangélicas, não bebe, não fuma, não se prostitui, não pratica idolatria. Mas mente, mas engana, mas tem pensamentos horrorosos, hediondos, pensamentos nefastos, mas julgam, mas enrolam. Isso porque todos nós somos eternos pecadores em um processo de melhoramento, em um processo de santificação, porque quando diz fulano não peca mais, ele é tomado e levado para o céu. Então, de certa maneira, os calvinistas têm as razões dele. Assim como eu sou pentecostal, eu sou arminiano, eu sou daquela dependência que deve estar na obediência, deve estar na presença de Deus. Por quê? Porque quando nós saímos do plano de Deus, vem consequência. Quando nós pecamos deliberadamente, vai vir consequência. Mas independente da gente pecar ou não, independente da gente ser bom ou não, Jesus diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não perece, e ninguém arrebatará das mãos de Jesus. Então é uma convicção, é um termo, é uma garantia, é uma declaração de amor. Jesus dizendo, aquele que eu pego pelas mãos. E eu digo a você hoje, Jesus pegou nas suas mãos. Só tem uma maneira de perder essa intimidade das mãos de Jesus. É a gente pegar na mão de Jesus e pegar na mão de alguém a mais. Imagina aí, eu gosto muito de usar, não sei se é porque eu trabalho nessa área, porque eu dou assistência nessa área, porque a Missão América ela é uma assessoria espiritual, trabalha com casais, trabalha com drogados, trabalha muitas vezes com quem rouba, chega, a gente tem aquele diálogo com pessoas que são desonestas, mesmo eu trabalho numa área de risco. Mas imagine bem, vamos agora para a área carnal. Imagine você e sua esposa numa festa.
pegado na mão de sua esposa ou abraçado na sua esposa, e outra mulher abraçada do seu lado. É um negócio esquisito, é um negócio doentio. Ou você e sua esposa de mãos dadas e outro camarada agarrado na mão dela. Talvez você diga, agora o pregador ficou doido. Fica aí não, quem está doido é você. Estou dando um exemplo. Fica ali o que chama um trisal, né? Fica um negócio esquisito. O que eu quero dizer, meus amados, nesse dia, é que tem muita gente assim que anda pegado na mão de Jesus, mas abraça também a idolatria, abraça também a imagem de escultura. É nojento, é ceboso e asqueroso. Ora, se nós não queremos esses valores, se a sociedade, se os guardiões dos bons costumes, né? Aquelas pessoas que falam, ah, fulano está fazendo isso, fica só cobrando os bons costumes, são os piores que tem. Se os cadeados sociais vê censura, não aceita esse tipo de coisa, imagine Deus que é santo. Deus que não aceita imundícia ou impudice humana, como diz o Matuto. Jesus dizendo aqui, aquele que eu pegar na minha mão, ninguém arrebata. É você pegar na mão de outro. Você se curva, dizendo que tem um intercessor, dizendo que ó Jesus, tu é o meu salvador, amém, glória a Jesus. Mas também fulano ou ciclano é medianeira, está também ali na porta. Quem não vem pela porta tem um lugar na janela. Isso é mentira do diabo, isso é infidelidade espiritual. E a infidelidade espiritual é mais nociva, é mais destrutiva do que aquela infidelidade do cônjuge. Porque o que acontece com o cônjuge são ações carnais, são perdoáveis, mas quando a infidelidade é espiritual, a coisa é séria. Você dizer que é de Jesus, dizer que pertence a Deus e ficar com mistura. Vou usar agora o jargão do missionário Jonatas Henrique, o qual tenho muito respeito. Eu nunca esqueço desse cidadão. Ele costumava dizer aqui na Rádio Pirauá, isso é fuleiragem, é fuleiragem mesmo. Nenhuma religião dá garantia de salvação, nenhuma religião dá segurança, mas Jesus Cristo diz, aquele que eu pego pela mão, nem o diabo arrebata. Mas é necessário você também querer pegar nas mãos de Jesus Cristo. Já que nós estamos nesse trocadilho de pegar as mãos, imagina aí uma criança, 2, 3 anos, bem inocente, bem indefesa, vai passando no lugar de tribulação, no lugar de corre-corre, ela pegada na mão do pai, e o pai não pegando na mão dela, ela com aquela mãozinha sem força, inocente, pegando na mão do papai ou da mamãe, e a mamãe com a mão solta, deixando à vontade. No primeiro impulso, no primeiro rendezvous, a criança vai embora. Agora, quando o papai ou mamãe pega na mão, a história é diferente. Vem o que vier, mas ele segura, diz, vai. Não sai o braço, não sai a criança de perto de mim. É o que Deus está querendo fazer com você. Pegado nas suas mãos e você querendo fazer cabo de guerra. O que é cabo de guerra? Aquela corda que fica um do lado do outro, puxando para ver quem vai mais distante, para ver quem ganha. É o diabo de um lado e uma religião te puxando. É Deus de outro lado dizendo, meu filho, olha para mim, que tu serei salvo. E você dando margem, dando espaço. Então esse texto tem uma condição. Aquele que eu pego pela mão, ninguém arrebata. Mas é necessário você também querer, porque não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Jesus garante, afirma que ninguém tira das mãos dele, mas você tem que também estar dentro desse padrão. Porque percebe que o pecador é fiel a tudo. Menos a palavra de Deus. É fiel lá na religião, é fiel nos seus negócios, é fiel nas suas atuações. Eu vou dizer uma coisa, ter fidelidade ao que é incongruente ao Evangelho é o mesmo que assinar a condenação eterna. O que é que eu quis dizer isso? Ter fidelidade ao que é incongruente, o que é contrário, o que é diferente, é o mesmo que assinar a sentença de condenação. Ter fidelidade
com Deus e com terceiro ou terceira, é tu assinar a sentença de condenação. Meus amados, são palavras como essa, muitas vezes dura, muitas vezes contundente, que te pega pela camisa, te balança, acorda, desperta do que dorme, sai do lugar que tu estás, sai da idolatria. Quando eu falo idolatria, eu me refiro a muitas igrejas evangélicas. Quando eu falo no cristianismo, eu coloco todo o grupo da humanidade que diz ser cristão. Quem sou eu e quem é você para dizer que ninguém é cristão? Quem vai dizer é Deus, é a palavra. Deus não colocou ninguém por juiz. Deus não colocou ninguém por defensor público. Pelo contrário, isso na Bíblia. Na Epístola de João 2,1 diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar, tenho fiel advogado para com Deus, Jesus Cristo justo. Então, Jesus é que pode sentenciar. Nós simplesmente só podemos pregar. Então tem muita gente enganada. Então não devemos expressar nenhuma convicção fora do Evangelho. Porque nenhuma criatura, que seja santo, que seja santa, que seja pastor, que seja pastora, que seja tradicional, pode garantir a nossa salvação. Pode garantir que nós nunca sairemos da presença de Deus. Agora eu digo a você, se você aceitar Jesus como suficiente salvador da sua alma, se você aceitar Jesus somente ou solamente como teu único e suficiente salvador, já baixa, já tem tudo. Nos relacionamentos humanos, ninguém aceita mistura. Quem somos nós, diz a Bíblia, quem é o homem? Lá no Antigo Testamento, o homem é um trapo de imundície. Eu já disse aqui, um trapo de imundície. Se tu quer saber, eu vou dizer de novo. Estou falando do que está na Bíblia. Trapo de imundície é aquele pano, ou aquele absorvente que as mulheres usam no período de regra. E a Bíblia diz, o homem é um trapo de imundície, ou como é um trapo de imundície em algumas Bíblias. Então nós somos sujos, nós somos imundos. Ora, se nós sendo sujos, se nós sendo imundos, não aceitamos esse tipo de coisa, imagina Deus que é puro, Deus que é santo, porque no céu não entra pecado. Deus não aceita pecado. Aceita pecador, remido, arrependido, lavado no sangue de Jesus. Aí sim está justificado. Então nada dentro desse padrão, nada dentro dessa configuração poderá nos separar do amor de Deus. Vamos ver se tem fundamento. Romanos, é longo esse texto, mas vamos ler, tem que ler. Romanos 8, 35 ao 39. Olha que riqueza. Olha que declaração de amor de um Deus, de um Criador que não precisa do ser humano, de um Criador que não precisa da criatura. Simplesmente ele tem um mundo espiritual e pode criar quantas vezes ele quiser, porque ele é Deus. Aí diz o seguinte, vamos ouvir essa declaração de amor, essa cartinha de amor de Deus para mim e para você. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo de espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem mesmo o futuro, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Então observe que a Bíblia tratou das questões elementares humanas, do básico, do basicão. Fome, nudez, perseguição, doença, perigo de espada, demônios.
anjos. Tem muitas pessoas aí, nem os anjos, olha, nem os anjos, qualificação do bem, viu? Não é mal não. Nem os anjos e agora nem os demônios, que são os anjos ruins. A Bíblia fez questão de dar uma diferenciação. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Novamente, e agora, questão em Jesus Cristo. Então estamos diante da maior declaração de segurança do universo. Muitas vezes, as pessoas, no momento de dificuldade, procuram o juiz e alguém quer matar, o marido quer matar a mulher. Ainda ontem eu evidenciei isso numa área que eu trabalho, um problema lá de um casal. Vai no juiz dar uma determinação judicial, a distância, né? Uma limitação. Não pode chegar a tantos metros. Se chegar, vai para a cadeia. Isso aí é évero, isso aí acontece. Mas mesmo esse papel assinado, mesmo essa não estou sendo contra a justiça, estou mostrando as questões humanas. Para ninguém interpretar que a Lagoa Nova tem um bocado de intérprete. A gente está dizendo uma coisa e eles interpretando outra. Porque quando eu quero dizer, eu digo na cara. E escuto na cara também, tem maturidade para isso. Aí o juiz diz, não chega perto não. Quando é meia-noite, algum horário, o cabo vai lá e mata a esposa. O outro vai lá numa encruzilhada e mata o inimigo. Existe uma restrição, não pode chegar perto. Existe uma declaração de segurança, você não pode chegar perto daquela pessoa. E parece que é o Saci Pererê. Quando tem restrição judicial, não vai, a pessoa entra no mesmo ambiente que o inimigo está. Eu já tenho visto muito isso aqui em Lagoa Nova. Não é por mal, não é desafiando a justiça. É coincidência. Aí de repente um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas não pode garantir que a pessoa vai lá fazer o mal. Mas observa, amado, é a determinação de um Deus. A malha da justiça, a malha da segurança, o juiz, o advogado, promotores, a polícia, todo esse poder humano bonito que nos dá segurança, maravilhoso, ele se curva a Deus porque Deus é Deus. Então estamos diante dessa declaração, maior declaração de segurança do universo. Mas o pecador, o homem, o imoral do pecador é que quebra esse pacto. Deus não vai separar nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem diabo, nem anjo, nem altura, nem profundidade, nem o futuro, nada separa. Amém? Aí vai se curvar diante das imagens de escultura. Isso é uma pouca fé, isso é uma pouca vergonha. Deus declara tudo. E o homem vai buscar coisas que não tem na Bíblia Sagrada. Porque eu desafio você. Nós estamos aqui numa live, nós estamos transmitindo ao vivo. Eu desafio você. Está aí o link, Missão América, Gmail, está aí o nosso Facebook, está aí o nosso Instagram. Eu desafio você a você me mostrar na palavra de Deus, Bíblia. Outra coisa não é palavra de Deus, não é livro. Outra coisa é bula. A bula de fulano. Eu desafio você a me mostrar outro salvador, outra salvadora, outra criatura que possa levar o homem a Deus. Isso é mentira de homem para tomar o teu dinheiro. Homem inspirado por Lucifer, Satanás, o diabo, para tomar a tua salvação. Nenhum nome foi dado no alto do céu, nem na terra, nem... A Bíblia não está, não. Nem nas profundezas do inferno. Estou dizendo no grifo meu aí. Pelo qual devamos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo, o justo. Meus amados, meus queridos, usar agora o jargão de João. Filhinho, é a última hora. Tu não vê que o anticristo está envolvendo, que o anticristo já está dentro das igrejas, tomando as almas das pessoas, das igrejas evangélicas, porque o que tem de mercenário, de ladrão, de tarado, de imoral,
de amaziado, né? Bonito, pode amaziado, amancebado, pastor que deixa a esposa e vai viver com outra dentro da igreja. Alagoas Nova está cheia, a minha terra. A esposa viva, aí se casa com outra, aí dá um título de pastora. Nós evangélicos, nós cristãos, eu vou pedir licença agora à Igreja Católica, porque eu não trato de intolerância religiosa. Em nenhum momento eu falei em religião de ninguém, a não ser na minha. Mas agora eu vou pedir uma licença à Igreja Católica e dizer que nós cristãos temos o costume feio de falar da Igreja Católica, de apontar isso, aquilo, quando a sujeira está no nosso meio. Então é um despertar para todos os cristãos, para todas as criaturas. A gente costuma dizer, isso é pecado, isso é errado, isso é... Aqui eu só falei o que tem na Bíblia. Se eu falei de alguma imagem, é porque tem na Bíblia. Não falei de... A não ser essa licença para dizer que nós temos o costume de falar dos nossos irmãos católicos e os pastores estão amancebados. Dá um título de pastora. Como se isso fosse resolver a situação. Tá lá, tem que consertar a vida. Se alguém deseja o presbiterato, o episcopato, né, como diz a Bíblia, algumas Bíblias, o bispado, algumas Bíblias católicas diz, excelente obra, deseja que seja esposo de uma só mulher, não dá do vinho. Cabe com 2, 3 e está achando pouco. Quem reconhece o lugar de salvo no Evangelho não tem tempo para as coisas que o mundo oferece, porque o tempo é de Jesus. Como eu falei, termina o culto de domingo, está atrás de outro culto de domingo. É o culto mais bonito, é o culto perfumado, é o desfile. É bonito e pronto. Então a garantia de ser salvo não é na nossa capacidade. Porque, como eu falei, nós vamos pecar todos os dias. Mas é na capacidade de perdão, na capacidade de absolvição pelas nossas culpas e também pelo nosso abandono. Isso não vai dar direito a gente estar deliberadamente repetindo os pecados, não. Não é nosso ato, não é nossa vida, não é a nossa oração, a nossa pregação, de forma alguma, meus amados. É Jesus Cristo, é isso que eu estou chamando a atenção. Jesus está querendo pegar na sua mão hoje. Está querendo pactuar com você. Mas deixa a outra de lado. Deixa essa igreja que não é de Deus, em que o líder está enrolado, tomando a tua salvação, tomando o teu dinheiro e tu achando bonito. E vem seguir a Jesus Cristo. Deixa essa cachaça de lado. Deixa esse fumo de lado. Deixa essa tua amante de lado, que não vai te levar a lugar nenhum. E abraça o Evangelho. Porque a vida é passageira. Mas a eternidade, a Bíblia diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Então não é pela nossa capacidade. Mas nós devemos dizer o sim. Nós devemos pactuar com Jesus Cristo. Vejamos, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Simples. A gente aceita Jesus, anda em novidade de vida, mesmo deslizando dioturnamente, mas Ele é que faz toda essa obra. Dizer que é salvo, eu vou dizer uma coisa, é um paradoxo para o mundo. Por quê? Porque é um paradoxo para o mundo. Porque se fundamenta em Jesus Cristo. Paradoxo é o quê? É uma coisa que é contraditória. Uma coisa que não tem fundamento. Olha o que eu estou dizendo. É um paradoxo para o mundo dizer que é salvo em Jesus. Por que é uma contradição para o mundo? Porque o mundo aceita Jesus e continua na prática deliberada, na prática pervertida, na prática maldosa do pecado, acima de tudo, da idolatria. Eu nunca vou tirar esse nome das minhas pregações, das minhas exegeses, das minhas homilias.
pior do que o pecado sexual, pior do que o roubo, pior do que o crime, pior do que o adultério, é a idolatria que você está fazendo contra Deus. Porque humanamente, estou dizendo que isso é certo. Todo pecado é pecado. Todo pecado vai ter consequência. Mas umas coisas a gente classifica como feia. E outras não quer classificar. A Bíblia diz, não é? Aceitar a Jesus Cristo é repudiar o pecado, é deixar só que ele trabalhe. Então, se o seu líder, se o seu pastor, se a sua representação religiosa não teve coragem de falar isso, se a sua representação religiosa coloca algo mais para você adorar, é porque está faltando alguma coisa no Cristo que você serve. É porque o Cristo que você serve, ele é fraco. Ele precisa de ajuda. O Cristo que você está servindo, ele precisa da salvação de alguém. Mas o Cristo que nós cristãos servimos, ele morreu, o grande mistério, o grande presente, deu o seu Filho unigênito, João 3,16, para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham vida eterna. Então está dado o presente, morreu por nós. Mas está dado também o maior presente. Ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. A Bíblia fala sobre isso. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Não tem nenhuma outra criatura que seja santo. Os santos têm os merecimentos dele. Não vou tirar fé, não vou tirar ato meritório de ninguém. Não estou aqui. Se alguém, fulano é bom, fez isso, fez caridade, e amém por isso. Mas se ele não aceitou Jesus, o galardão foi aqui na terra. O presente foi aqui na terra. Então aceita Jesus como teu Salvador, para que tu possa morar no céu, para que tu tenha essa paz ao lado de Deus, essa alegria ao lado de Deus. Então deixa que Jesus pegue nas tuas mãos. Amém.